A legislação pode ser um avanço ou um retrocesso para quem está no jogo de contratos milionários, bilionários, a entraves trabalhistas, burocráticos, mudar com segurança. Esse é o desafio. Savigny, grande jurista alemão, ele disse: lei é a norma invisível que delimita o espaço dentro do qual as relações humanas se desenvolvem em liberdade e com segurança. Quando a lei não assegura a liberdade e não garante a segurança, é uma lei inadequada, ultrapassada, envelhecida. Nós temos algum caso no Brasil, manifesto, de lei ultrapassada? Temos. E é seguramente uma das mais importantes depois da Constituição, que é a legislação trabalhista. Como era o mundo em 43? Ou como era o Brasil em 43? Em 43, a locomotiva e o fogão doméstico eram alimentados a lenha. Não havia telefonia. E não existiam automóveis. Tudo isso que nós vemos aqui, no mundo de hoje, não havia em 43. De 43 para cá, de alguma maneira, ora mais, ora menos, o Brasil se transformou e o mundo também. Ora, há um outro mundo completamente divorciado daqueles fundamentos, das regras da CLT e da legislação que acompanha. A única grande alteração, senador Collor, durante todos esses anos, foi o advento do Fundo de Garantia no governo Castelo Branco, Lei 5.107 de setembro de 66, que entrou em vigor dia 1º de janeiro de 67, acabou com a estabilidade e a indenização proporcional, criou um fundo para garantir os direitos dos trabalhadores em caso de dispensa injusta. Uma grande inovação. Mas, no mais, a CLT persiste, e persiste baseada em dois fundamentos absolutamente equivocados hoje. O primeiro é de que todo trabalhador é um hipossuficiente, ou seja, um relativamente incapaz. Na linguagem do Código Civil, um homem dotado de discernimento mental incompleto. Ora, tenhamos a santíssima paciência. Dizer isso do trabalhador brasileiro, que ele é um hipossuficiente, que ele é um relativamente incapaz, hoje, não. E o outro fundamento da legislação é o tal contrato-realidade. O contrato-realidade revoga o contrato escrito. Acaba com o contrato escrito, o que significa insegurança. Existe um passivo trabalhista, e não sei se os senhores sabem que existe um passivo oculto trabalhista. O passivo oculto, ele não é dimensionável, não há como calculá-lo. Ele normalmente surge depois que o empregado sai da empresa. E ajuiza uma reclamação que passa por cima de um recibo de quitação que foi assistido e foi homologado. Isso não vale nada. Entre 2010 e 2013, foram ajuizados 33 milhões de ações. Ora, não há justiça que dê conta disso dentro de um prazo relativamente razoável, curto. Não é isso? 33 milhões. Mas será que nós temos um mundo inclemente nas relações de trabalho, que todo empregador é um bandido? Não, não pode ser assim. E tanto não pode ser assim, que eu vou dizer algo que provavelmente os senhores sabem ou não sabem, mas que é um dado estarrecedor. O maior devedor trabalhista é o Banco do Brasil. O segundo maior devedor trabalhista é a Caixa Econômica Federal. No ano passado, o TST movimentou 391 mil recursos. Para o TST é um tribunal superior. Para o TST, só casos de uniformização de jurisprudência ou violação literal de um texto de lei.
Não é possível. Eu entendo que aqui nós temos um fator poderosíssimo de insegurança jurídica e inibidor de investimentos. Hoje, o empresário que vai investir no país, ele consulta as estatísticas da Justiça do Trabalho. Antigamente não era assim, mas hoje eles passaram a consultar. Porque a notícia já chegou à Alemanha, à Suécia, de que há um problema sério no Brasil. Vamos a um caso concreto, os planos econômicos, que ainda não foram totalmente resolvidos. Ainda há pendências sobre planos econômicos no Supremo Tribunal Federal ou no STJ. Os planos. O presidente Sarney fez o plano cruzado. Não foi considerado inconstitucional. Fez o plano Bresser. Não foi tido como inconstitucional. O plano Verão não foi tido como inconstitucional. Vossa Excelência fez o plano Collor. O Supremo se manifestou diretamente sobre o plano Collor, dizendo que não havia inconstitucionalidade. Ora, então, como eu observo condenações de empregadores que cumpriram os planos? A acusação não é de descumprimento, a acusação é de cumprimento. É uma coisa chocante. Isto não é insegurança jurídica? Quando houve o arrendamento da ferrovia da antiga FEPASA, lá em São Paulo, o edital do contrato dizia que débitos trabalhistas, porque só foram arrendadas o trilho e as estações, aquele equipamento rodante, aquilo lá. Então, o cessionário continuaria respondendo pelas questões trabalhistas. Isso estava no edital. Quem fez o negócio fez confiante que não ficaria com os problemas trabalhistas, porque para ficar com os problemas trabalhistas não teria feito o negócio. Ou mudaria o valor do contrato. Bem, quem comprou ficou com... Foram cerca de 10 mil ações trabalhistas. Ora, não há sistema que sobreviva a uma situação como essa. Outra matéria que exige uma nova disciplina, ou exige uma disciplina, é a da terceirização. Há um projeto em andamento na Câmara dos Deputados. Nós não podemos mais deixar isso, não é? Outra questão de relevantíssima importância social é a regulamentação do direito de greve do servidor público civil. Se a Constituição assegura o direito, está bem, mas é preciso que haja uma regulamentação e que, de acordo com o dispositivo constitucional, fixe os termos e os limites. Não vamos ter medo da iniciativa privada. O Brasil escolheu a iniciativa privada na Constituição de 88. Ele não escolheu a economia estatizada, escolheu a economia privada e, para que o Estado interfira na área reservada à iniciativa privada, a Constituição fixa requisitos que não podem ser ignorados. Porque nós temos que contar com a iniciativa privada. O Estado empresário não deu certo. Em nenhuma hipótese. Não há exemplo. Não, eu não conheço nenhum exemplo do Estado empresário bem-sucedido. Como a Constituição, que aí tem uma cláusula pétrea, ela privilegia a iniciativa privada, nós temos que observar os 5 fundamentos do Decreto-Lei 200, um dos quais está na Lei de Licitações, a 8666. E nós estamos, às vezes, ignorando que nós temos 200 milhões de habitantes, daqui a pouco seremos 220, 250, e ainda estaremos na fase do planejamento. Por quê? Porque não conseguimos remover os obstáculos, que ora estão na Constituição, ora estão na legislação, ora estão na jurisprudência, ora estão na burocracia. Todo país que investe em infraestrutura por meio de parcerias público-privadas,
ele passa necessariamente por uma curva de aprendizado. São projetos complexos, projetos que, em geral, você assina um contrato que vai durar 30 anos, 25 anos, 35 anos. E aí é natural que o aprendizado das concessões de 97, a gente viveu aí 20 anos depois, percebendo como é que esses contratos de concessão foram se comportando, como é que o usuário foi melhor beneficiado ou não, e esses ajustes foram sendo feitos nas rodadas seguintes. A única força capaz de transformar a sociedade é o trabalho. Não há nenhuma outra força. A única força capaz não são os planos, é o trabalho. Porque o plano sem o trabalho. O que nós estamos precisando é que se alargue o espaço onde a iniciativa privada pode exercer a sua criatividade. Ter a certeza de que o que gera emprego e o que gera bons salários é o desenvolvimento econômico. Sem isto, tudo mais é utopia. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.